Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, eu espero que estejam todos bem, intelectualmente, mentalmente, que estejam gostando do nosso programa. Eu saúdo a todos com o símbolo da filosofia. Nós vamos dar, então, continuidade ao programa 3 de Sócrates. Então, nós já vimos que Sócrates, de um homem turrão, também foi um militar, deve ter cometido suas falhas, seus erros, teve tempo de aprender, teve tempo de talvez largar tudo o que havia feito para começar a ensinar, e finalmente ele foi então acusado de tentar corromper a mente dos mais jovens ou da população em geral e ofender os deuses, que os deuses então não estariam mais trabalhando de acordo, e as pessoas mudaram, então, pela parte de obrigação para um lado mais humanista, onde o lado da razão, que seria o humanismo, né? Que é, na verdade, o logos. Bom, nós entramos direto nas três peneiras de Sócrates. Veio, então, uma pessoa contar para Sócrates sobre uma fofoca sobre um outro filósofo que havia falado mal dele. Ou um daqueles opositores que existiam, os que seguiam Sócrates, e existiam aqueles que odiavam Sócrates. Bom, quando essa pessoa veio e disse, olha, Sócrates, eu tenho que te contar uma história sobre o fulano que falou mal de ti. O Sócrates disse, opa, só um pouquinho. Antes de me contar o que se passa, o que aconteceu, eu gostaria de fazer três perguntas, que então são chamadas as três peneiras de Sócrates, né? A primeira pergunta, ele diz assim, vamos peneirar por tudo aquilo que foi dito, seja ela uma frase pequena ou uma frase grande. A minha primeira pergunta é justamente essa. Quanto à verdade. Tem certeza do que tu queres me dizer é uma verdade? Poxa, a outra pessoa disse, bom, isso eu não sei. Foi o que me contaram. Eu não sei nem exatamente se é verdade ou se as pessoas que me contaram sabem e assistiram a tal assunto. Bom, então, a segunda questão é que Sócrates disse, vamos falar sobre a bondade. Nós vamos, então, perguntar se o assunto que está sendo tratado é alguma coisa que vai me beneficiar, é uma questão de bondade, é uma questão de trazer para mim uma forma de melhorar como ser. Aí outra pessoa disse, devo confessar que não sei, não posso julgar disso. E a terceira é com relação à utilidade. Tu paraste já para pensar se o que está sendo dito é útil, não somente para mim, mas útil para ti, que trouxe a informação, ou útil para a pessoa que desferiu tais palavras? A resposta foi, obviamente, na verdade, não. Útil não é. O que eu tenho para dizer, na verdade, é inútil. Bom, conclusão de Sócrates. Então, não passou pelas três peneiras e eu gostaria que não me dissesse o que foi dito. Então, isso
é a melhor maneira de nós trabalharmos quando existem os famosos comentários de corredores, né? As famosas fofocas, as pessoas que têm tempo para isso, né? Questionar sobre as três coisas, né? Se valeria a pena, se valeu a pena. Porque, vejam, Sócrates nasceu num período de ouro, tá? Em que Atenas vivia sobre as conquistas do passado, de Solon e Péricles, e a democracia grega estava simplesmente aflorando nessa época, e a atividade filosófica já vinha sendo contraposta por principalmente dois sofistas famosos, né? Protágoras e Górgias. Não é Pitágoras, é Protágoras. Protágoras e Górgias eram os maiores sofistas. Eles eram, como eu disse várias vezes, eles eram contratados para achar soluções para problemas de terceiros, né? E os filósofos eram aqueles que davam a opinião deles sobre pessoas e assuntos e não cobravam por isso. Como eu disse, o máximo que eles poderiam aceitar seriam pequenas doações de alimentos, porque eles tinham, então, o compromisso da pobreza durante todo esse período de vida. Ser filósofo é diferente de ser sofista. Então, ele não poderia se tornar nem um grande protagonista político, né, e nem tampouco da sociedade. Ele não poderia ser uma pessoa de posses, ele não poderia cobrar por essas informações. Isso cabia aos sofistas. E os filósofos, então, tinham uma vida bastante regrada, uma vida muito pobre, e a cada dia que passava, obviamente, as famílias deles sofriam por isso, mas era a senda, vamos chamar, ou era o caminho que eles haviam escolhido trilhar, né? Como eu mencionei, ele, como serviu como um soldado, ele teve a sua experiência, diria, da amargura, de ter chegado ao ponto de lutar por uma guerra e ter justamente ido a um ponto em que se arrependeu disso. E para pagar pelos seus erros, ele começou a distribuir ensinamentos. E com isso ele angariou inimizades. Vamos dizer assim, diante de qualquer forma de governo ou autoridade constituída, sempre Sócrates tentava prestar obediência, né? Mesmo distante vamos dizer, da aceitação daquilo que estava se passando com o povo. E isso começou a despertar, principalmente entre os jovens, um interesse maior de que os deuses resolveriam todos os problemas e o governo daria toda a segurança e ambientação possível para que as pessoas ficassem de bem com a vida. Na verdade, não se ganhava o alimento de graça, existiam as castas, quanto mais elevado, existiam as castas dos ricos, dos políticos, aí vinha a casta dos sofistas, e aí vinham os filósofos, e abaixo dos filósofos estavam os escravos. Não existiam outras castas, eram 5 castas somente. E o que aconteceu com ele foi justamente que ele foi perseguido, foi condenado, como foi dito antes, né? E vamos assistir agora um pequeno vídeo ilustrativo sobre isso.
Certo dia, alguns filósofos atenienses estavam em Delfos e perguntaram a Pitonisa qual é o homem mais sábio de Atenas. E a Pitonisa, com uma voz especial, recebeu o deus Apolo, que lhe disse: Sócrates. Eles ficaram com mais raiva. E para perturbarem Sócrates, quando chegaram a Atenas, perguntaram-lhe: tu sabes que o deus Apolo disse que tu és o homem mais sábio da Grécia? Tu crês? Sim, eu creio ser o homem mais sábio da Grécia. Mas como? Por que tu crês? Bem, porque sou eu talvez o único que sabe que nada sabe. Ficaram imortais as suas palavras. E quando ele estava no cárcere para receber a cicuta, terminando o período de festas sacerdotais que os gregos guardavam e não podiam matar nesse interregno, ele recebe a visita de um discípulo, Criton, que ele vai dar a liberdade. Mestre, a cela dormirá aberta e tu te evadirás. Aberta? Como que a cela dormirá aberta? Subornamos os guardas. Nós. Mas com que subornastes? Com os tesouros de nossas famílias. Para que tu possas correr conosco e nos falar a verdade, a sabedoria. E tu crês, Critão, que eu permitirei que um jovem que vendeu a sua dignidade pelo suborno e que me vai dar a liberdade, eu possa falar a respeito de honradez? Que mau filósofo tu és. Dize aos meus discípulos que eu não me evadirei. Sócrates está livre, mestre. Aqui estão as paredes. Não, as paredes não me perturbam. Prisioneiro é aquele que tem vícios. Aonde quer que ele vá, os vícios vão com ele. Mas eu sou livre. Aonde quer que vá o meu pensamento, aí vou eu. Mas, mestre, amanhã vou matar-te. A mim? Não. Vão rasgar a roupa, mas Sócrates viverá. Vai e diz-lhes que Sócrates é imortal. Bom, a confusão já estava formada. Sócrates tinha sido acusado de corromper os mais jovens e de estar contra os deuses por insuflar os mais jovens a procurar novas alternativas, ou seja, utilizar a sua inteligência, a sua capacidade, a sua astúcia para conseguir obter aquilo que era necessário. Então, dentre os mais fortes inimigos que estavam ali, o poeta Meleto, assim como o orador Anitus, que pertenciam a esse grupo dos 501, disseram então que, como a acusação era muito grave e que ele havia sido julgado por 280 votos a favor da sua culpa, e 220 o liberando, dizendo que ele era somente um filósofo e não existia somente um filósofo. Ele tentou, então, ser o seu próprio advogado, né? Depois, como eu disse, todos esses detalhes vão ser tratados em algumas coisas quando falarmos sobre Platão, que vai mencionar Sócrates, né, e o próprio Xenofonte. Então, do Tribunal dos Heliastas decidiu, então, fazer cumprir a lei. Esse tribunal, composto de 501 pessoas, conjugava em torno de 10 tribos que formavam a grande cidade de Atenas. Então, eles levaram Sócrates preso
né? E durante esse período de prisão, que foi aproximadamente 30 dias, haveria um novo julgamento e que ele poderia, ao final desses 30 dias, ele teria duas opções, que seria se retratar diante daquilo que ele havia dito e voltar atrás com relação aos deuses. Então, foi levado para Sócrates a decisão dos Heliastas, em que ele teria essa oportunidade para ser novamente considerado um homem livre. Porque até então ele, como vamos dizer assim, um preso, ele teria as mesmas condições de um escravo. Então, existiam duas alternativas para Sócrates. Uma delas seria a condenação à morte, ou ele ser transformado em um escravo. Mas um escravo, já na sua época, com 69 anos, quase 70 anos de idade, não valeria muito. Ele mais daria despesas do que traria benesses. Então, mas deram a oportunidade. Te retrata, diz para os jovens que a razão não existe, que o logos não é verdadeiro, que eles têm que obedecer o Estado, e diz também para todos eles que têm que honrar os nossos deuses. Bom, nós vamos ver mais um videozinho complementar a isso. Feito da planta cicuta. Foi condenado à morte bebendo um veneno feito da planta cicuta. His friends come to say goodbye to him, and he spends the whole day trying to convince them that the soul is immortal and that after he dies, the soul, which is the most valuable part of the human being, is going to remain perfectly unharmed. Socrates takes the poison and starts drinking it and continues discussing the issues. The executioner says, please don't do that, because if you get agitated and you talk too much, the poison doesn't work so quickly. Socrates says, now leave me alone, he says. Leave us alone, my good man. Your job is to give the poison as many times as it takes to kill me. My job is to have a discussion for as long as I can. He insisted on talking until the very, very end. Plato closes the dialogue by describing him as the best, the wisest and the most just man of all we knew at that time. O filósofo de 69 anos foi levado a julgamento por abalar o sistema. He did not believe in the gods of the city and that he corrupted the young. He showed you how to find holes in what other people believed, but didn't necessarily, in fact never, substitute something positive in its place. And that was seen as a very dangerous thing, which in fact it was. After all, Plato, his greatest disciple, was also the greatest critic Athens has ever had. O julgamento de Sócrates foi assistido por metade de Atenas, incluindo Platão. Ele diz que a liberdade foi oferecida a Sócrates desde que ele parasse de questionar as pessoas, mas ele se recusou, proclamando que uma vida sem questionamentos não mereceria ser vivida. Ninguém sabe ao certo onde terminam as ideias de Sócrates e começam as de Platão. Com o tempo, os dois tornaram-se sinônimos. É como um Sócrates que Platão planeja um novo mundo, onde a sabedoria governa e não o poder. E é Sócrates quem explica por que os filósofos devem ser os reis. Até que os filósofos sejam reis, ou os reis e príncipes deste mundo tenham o espírito e o poder da filosofia, e a grandeza política e sabedoria sejam um, nossas cidades jamais descansarão de seus males. Não, nem a raça humana. Aristóteles chegou à academia aos 17 anos. Ele passou os 20 anos seguintes discutindo com Platão sobre o significado de tudo, antes de ir lecionar a Alexandre o Grande. A primeira universidade do mundo durou cerca de 1000 anos. Aí, em 529 d.C., os cristãos julgaram esse centro de inteligência como uma fortaleza pagã e o fecharam para sempre. Bom, sabemos que Sócrates era turrão, inteligentíssimo, irônico,
o que ele fez? Ele aplicou o método, trouxe Pitágoras para dentro da sua cela e disse: eu acredito numa alma imortal. Então, antes que eu seja lançado à morte, dizendo que eu estava errado, eu prefiro morrer dizendo que eu estou certo, porque eu acredito que a alma, sendo imortal, o corpo é mortal, o espírito se desvai, mas eu não vou abrir mão da minha liberdade condicional de pensar do jeito que eu quero, que é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Pois então, diante disso, o próprio Sócrates negou a sua posição de retroagir, abriu mão da forma com que queriam dar para ele a liberdade, e ele ele usou de uma estrutura lógica, argumentativa, que é: se eu voltar atrás para me contradizer, eu estarei fazendo uma coisa pior do que tudo que eu fiz até hoje de errado. Então, eu não volto atrás, eu prefiro então que seja cumprido aquilo que foi determinado, e eu vou morrer nas bases da minha própria palavra, do meu logos, da minha razão. Então, ele deixa de se defender, abre mão da defesa, diz que não há necessidade de ir além, que ele aceita o que foi determinado pelos heliastas e que ele então vai cumprir, conforme foi dito, aquilo que seria o fim do maior filósofo da sua história. E neste ponto ele já estava cercado dos seus amigos que estavam com ele, teoricamente acompanhando na cadeia onde ele estava preso. Então chegou um ponto que eles abriram a porta e disseram, por ordem dos heliastas: foge, vai embora, vira as costas para Atenas, vai embora, para não morrer. Porque senão eles vão te condenar à pior pena de morte que existe, que é justamente tomar o veneno da cicuta. Sócrates disse: o que eu tenho para viver além dessa vida é muito maior do que a morte do que eles me esperam ter. E eu prefiro, então, que a cicuta seja aquela que vai me carregar para um novo mundo, um mundo que eu não sei qual é, mas eu tenho certeza que existe, porque está muito além da nossa compreensão. A cicuta é um veneno à base de ervas. Para quem é um pouquinho mais antigo, é na base da urtiga. Ainda bem que não existe mais a urtiga, né? Mas era um suco de urtiga, né? Dos derivados da planta. Então ele fez o último discurso dele e disse, né: cidadãos, aqueles que entre vós achares que por testemunhas induzidas, perjurarem, levantando testemunho contra mim, deixaram-se subornar,
que seria outro ponto, né? O suborno para ele seria ele voltar atrás com as suas palavras, ou sair na calada da noite pela porta da cadeia dele aberta, e aí houve uma tristeza total. Aqui está o texto, bem resumido, né? Eu digo para vocês que a impiedade e a injustiça que estão cometendo jamais será perdoada, mas para onde eu vou ter outras coisas mais interessantes para fazer do que ficar pensando em vingança contra esses que me consideram ou estão me considerando aquele que fez mal. Pelo contrário, eu fiz bem. Então, esse foi, em suma, um discurso breve, diríamos assim, as últimas palavras, antes de que ele tomasse a cicuta, né? Deixou claro que o passado dele tinha sido um passado bom e que o futuro dele seria um futuro muito melhor. Isso tudo foi gravado pelo escriba Platão, em detalhes, né? E eu convido vocês a assistirem mais um pequeno vídeo sobre a finalização dessa parte do programa. Platônico, a Apologia de Sócrates, apresenta o discurso de defesa do mesmo, contra as acusações preferidas contra ele. Por volta de 399 a.C., Sócrates foi acusado por um poeta chamado Meleto, por Ânito, que era um mercador influente, e por Licon, um orador obscuro. A base da acusação era a corrupção dos jovens, o abandono da religião grega e a adoração de deuses estranhos aos da cidade. Sócrates já era conhecido por todos, e esta não foi a primeira tentativa de silenciar o filósofo. Na época, Atenas passava por um processo de reconstrução, e a influência de Sócrates talvez levasse muitos jovens a se opor ao governo, aos comerciantes e ao sistema político da época. Isto era um perigo para os negócios de Ânito. Sócrates também causava inveja nos demais oradores e poetas da época, o que talvez enraivecesse Meleto e Licon. É possível que esses três tenham se reunido numa causa comum, o ódio a Sócrates. Naquela época, qualquer acusado tinha direito a receber uma defesa de um advogado. Sócrates negou isto e ele mesmo fez a sua própria defesa. A obra Apologia de Sócrates é dividida em 3 partes principais. Na primeira parte, Sócrates já deixa claro que não são verdadeiras as acusações proferidas contra ele. Ele afirma que a sua oratória não consiste em recursos manipuladores e sofísticos, mas em falar a verdade. Ele passa a mostrar que seu ensino é válido, e sua índole pode ser provada pelo fato dele nunca ter cobrado para ensinar, ao contrário dos sofistas. Sócrates vai dando curso ao seu argumento de defesa, respondendo à pergunta de onde vinha a sua sabedoria. Sócrates diz que o oráculo de Delfos afirmou certa vez que ele era o homem mais sábio entre todos. Então o próprio Sócrates tentou provar que o oráculo de Delfos estava errado, procurando homens que o refutassem, mas ele não os encontrou. Ele procurou obter sabedoria entre os poetas, mas para ele, embora digam belas coisas, não sabem nada daquilo que dizem. E sobre os artesãos, ele dizia que pelo fato de exercitarem bem a própria arte, cada um pretendia ser sábio também nas outras artes que não dominavam, e este erro obscurecia o seu saber. Por buscar a verdade, Sócrates permaneceu pobre, porém sua busca atraía a atenção de todos, a admiração de alguns e o ódio de muitos. E por alguns se convencerem de que eram ignorantes, pelo menos em sigilo, passaram a acusar Sócrates. Sócrates passa a mostrar que um homem pobre como ele não manipularia os jovens voluntariamente. A troco de que ele faria isso? Meleto dizia que Sócrates não acreditava em Deus nenhum. Sendo assim, Sócrates ironiza e zomba do argumento acusatório de Meleto. Meleto dizia que o ensino de Sócrates era demoníaco. Mas se alguém crê em ensino demoníaco, também deve crer em demônios. E se o faz, automaticamente deve crer em deuses. Pois senão seria como acreditar nas coisas humanas, mas não acreditar nos homens. E sobre a sua missão, Sócrates dizia as seguintes palavras: parece que os deuses me designaram a cidade com a tarefa de despertar, persuadir e repreender cada um de vós por toda parte durante todos os dias. O sacrifício de seu tempo, de sua família e de sua não busca por dinheiro apontam para um testemunho último da inocência de Sócrates, a sua pobreza.
Outra evidência apresentada de sua inocência é a ausência de qualquer testemunha ou parente de algum jovem que viesse denunciar que Sócrates havia corrompido seu familiar. Não havia evidência da perversão dos jovens. Sócrates termina essa primeira parte não apelando ao emocional, mas convocando os juízes a fazerem seu julgamento por meio da razão e da análise dos fatos descritos. Mas isso não adiantou, por mais que a força argumentativa de Sócrates demonstrasse sua inocência, o mesmo foi condenado. Agradeço muito a audiência de todos e faço novamente o sinal da filosofia e nos encontraremos então na parte 4 sobre Sócrates no próximo programa. Muito obrigado. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.